Olá, nós somos do Teologia Ortodoxa Reformada e Afins e estamos tratando nessa bateria de assuntos da disciplina Eclesiologia, a doutrina da Igreja. Bom, vou levar em consideração que vocês já viram os 4 vídeos anteriores, introdutórios, que tratam do mesmo assunto, e hoje aqui a gente vai estar falando rapidamente, incipientemente, sobre as 5 funções que são designadas apenas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, tudo nessa vida tem um propósito. Tudo que existe, ele tem um sentido, ele tem um para quê, ele tem um porquê ser. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Você vai ver isso lá nos primeiros capítulos de Gênesis. E não somente o que Deus fez e faz é bom e tem um propósito, e não estamos aqui falando exatamente sobre destino, muito pelo contrário, mas Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. De novo, Provérbios 16, versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Bom, dentro desses desígnios está o estabelecimento da comunidade dos salvos, que não é um fim em si mesmo, e justamente por isso ela tem um propósito, ela tem funções, ela tem uma missão com um conjunto de ingredientes que é legitimado e dignificado somente a ela. Então, rapidamente, a igreja se torna uma instituição sólida. A gente vê isso no Novo Testamento, nas epístolas também, não só nos evangelhos. E nesse mundo que jaz no maligno atormentado, nesse mundo em chamas, né, esses 5 propósitos da igreja seriam adorar, evangelizar, educar, integrar e cuidar. Vou repetir. 5 propósitos, 5 funções que são designadas por Deus apenas à sua comunidade dos salvos. Primeira função: adorar, evangelizar, educar, integrar e cuidar. Você vai ver isso mais explicitamente, em outras palavras, quando o próprio Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20 o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sim, dentre esses propósitos nós colocaríamos aqui a adoração. Bom, nós sabemos que não é de qualquer jeito, de qualquer modo que se louva e adora a Deus. Se não é de qualquer jeito que se louva e adora a Deus, por outro lado, você pode cultuar a Deus em qualquer tipo de ambiência. E essa independe de confraria cristã, independe de templo, denominações ou lugares sagrados. A Bíblia diz, muito curiosamente, o próprio Senhor Jesus, ele diz o seguinte sobre a adoração e sobre lugares de adoração em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então surge aqui uma pergunta simples: qualquer um pode louvar a Deus e adorar da mesma forma? Bom, nós vamos fazer uma bateria de vídeos sobre diferenças entre louvor e adoração e o que é uma coisa e outra. Mas se todos podem louvar, elogiar, engrandecer a Deus, por outro lado, a adoração é algo muito exclusivo. E aí entra aquela questão: será que não salvos
Será que pessoas não puras, tudo entre aspas, tá? Será que pessoas que não são discipuláveis, que não são mentoreáveis, que não estão dentro dos princípios bíblicos, seriam capazes de glorificar a Deus? Nós pensamos que não. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, né? Que além de ministério de louvor, kit multimídia, ministério de música, equipe de som, quaisquer outras coisas não estarem ligados diretamente ao conceito bíblico de louvor e adoração, até porque naquela época não existia isso, tornando-se hoje possivelmente até desnecessário isso, ainda mais se tais conjunto de ingredientes tecnológicos fazem parte de um conceito, de um paradigma que sem eles você não teria louvor e adoração. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5:16 o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás no céu. Curiosamente, essa afirmação aqui de Jesus, que está dentro do Sermão do Monte, ela diz que nós podemos levar pessoas a louvar e glorificarem a Deus através daquilo que elas veem na nossa vida. Bom, será que na vida de pessoas que não têm contato com Deus, que não têm interações diretas, pessoais e imediatas com Deus, outras pessoas vendo a vida dessas poderiam ser levadas a glorificarem a Deus, a louvar a Deus por aquilo que elas estão fazendo? Coisa que a gente vai ver numa outra publicação. Mas fato é que nós poderíamos contratar, né, os maiores cantores, os maiores músicos, instrumentistas, arranjadores, maestros do planeta Terra para fazer uma grande música, uma grande composição que exaltasse e louvasse o nome de Deus. Até aí muitos, né, personagens da história da música mundial fizeram e fazem isso até hoje, mas seria isso adoração a Deus? Pensamos que não, uma vez que o próprio Jesus falou o seguinte, que Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não por questões de arte, e não por questões tecnológicas, e não por questões religiosas, por questões de dever, ou seja lá quaisquer outras questões. E quando se adora, ao contrário de louvor e adoração, que você pode elogiar por algum feito, elogiar, enaltecer, inclusive por alguma coisa que você tenha recebido, a questão da adoração ela é totalmente dada, ela se propõe a engrandecer alguém, alguma coisa, que seria Deus, como um fim em si mesmo, independente de ter recebido ou que venha receber algo em troca ou não. Então, ainda que você contratasse o maior carro de som do mundo para fazer um grande ar livre na praça do seu bairro, possivelmente isso não fosse, ou não seja, ou não venha jamais ser adoração, ainda que possa ser propaganda e marketing através da música.